Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, turmas dos sextos anos. Nós vamos hoje para a aula 3, que se refere a características, composição e propriedades do ar. Então nós vamos ainda continuar falando do capítulo 4 da apostila do módulo 2, mas a gente vai dar importância ainda com relação ao ar, à atmosfera. Então vejam aqui, importância da atmosfera. Na aula anterior, nós já tínhamos discutido a importância que o ar, sua composição, suas características, fornecem para o planeta Terra. Então, todo mundo sabe que sem a atmosfera não poderia existir vida no planeta, principalmente por dois motivos. Ele fornece um gás essencial para todos os seres vivos e, além disso, faz manutenção da temperatura no planeta Terra, através do que nós chamamos da camada do ozônio. Então, na aula passada, a gente também tinha colocado lá as 5 camadas que nós encontramos na atmosfera, e na segunda camada, que é chamada de estratosfera, nós encontramos essa camada aqui, que é composto por gás ozônio e fundamental para proteger contra os raios ultravioletas. Esse detalhe aqui da camada de ozônio vai vir um capítulo à parte com relação sobre a importância e todos os efeitos na camada de ozônio. Mas a gente sabe que a camada de ozônio compõe a atmosfera e é o que fornece a possibilidade de vida no nosso planeta. Bom, do que é composto nossa atmosfera? Ao contrário do que muitos pensam, nós não temos uma grande porcentagem de oxigênio. Por que eu falo do oxigênio? O oxigênio é o gás que a grande maioria dos seres vivos respiram, mas qual que é a porcentagem maior? 78% de nitrogênio. Então isso significa o quê? Que o nitrogênio também é importante para todos os seres vivos, ele compõe um ciclo na natureza e que muitos seres vivos dependem também desse tipo de gás para a sua sobrevivência. Então, complementando 20% do gás oxigênio, que é essencial principalmente para a realização da fotossíntese, que é na fotossíntese que ocorrem as trocas gasosas. E o restante fica composto 2% de vapor da água e outros gases como argônio, hélio, que nós vamos ver na sequência também a sua importância. Bom, mas quando nós falamos em ar na atmosfera, a gente sabe que existe, embora ele seja invisível. Por quê? Porque ele encontra-se no estado gasoso. Mas a professora colocou aqui 5 propriedades do ar, que inclusive dessas propriedades o homem extrai muitas atividades de acordo com essa capacidade que a atmosfera tem. Então a primeira é o quê? O ar ele não tem forma. O que isso significa? No local onde nós colocarmos, ele vai adquirir aquele formato, mas a gente sabe que ele ocupa o espaço. Uma vez que ele é composto em matéria, embora no estado gasoso, ele vai ocupar sim um espaço. Porém, ele é fluido. O que isso significa? Que ele não tem um formato definido e ele pode mudar de formato. Então, se a gente colocar lá diversos balões de formas e volumes diferentes, o ar tem essa capacidade de ocupar esses espaços diferentes. E além disso, 2 características extremamente importantes. Ele pode se expandir, então a gente chama que o ar ele é elástico, ele tem a capacidade de se expandir e ao mesmo tempo de se comprimir. Tentem fazer o teste em casa, quem tiver uma seringa, vocês vão observar facilmente essa capacidade de compressão quando a gente aperta a seringa e quando a gente solta a seringa, ela volta ao normal. O que significa? Nós comprimimos o ar e depois ele se expandiu novamente. Bom, então como a professora tinha falado, o ar não deixa de ser matéria, então vamos primeiro definir o que é a matéria. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é considerado matéria. Portanto, praticamente tudo que está ao nosso redor, independente da sua composição, do seu arranjo de moléculas, é considerado matéria. E o ar não deixa de ser também uma matéria. E toda matéria ela vai apresentar estados físicos, que são os 3 básicos: sólido, líquido e gasoso. Então, o ar ele também apresenta essa mudança
que pode ocorrer dos estados físicos. Bom, o que vai diferenciar o arranjo das moléculas nos 3 estados físicos? Então, vocês observam na imagem. Então, nós temos 3 estados físicos, o que vai diferenciar é a organização dessas moléculas, certo? Então, vamos pegar a água como um exemplo clássico. Nós temos lá a água no estado sólido, a gente observa na imagem que as moléculas estão agrupadas de uma forma diferente, bem unidas, então elas ficam compactadas, e aí a gente tem uma forma fixa, que é de onde nós colocarmos o recipiente, e não muda o volume, certo? Já no estado líquido, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma forma variável, porque se a gente pegar aqui 500 ml de água, nós temos ali o volume que não vai mudar. O que vai mudar é o formato de 3 garrafas ou recipientes diferentes no seu formato. E o gasoso, que é o caso da atmosfera, do ar, ele não é possível apresentar nem volume, nem forma definida. Por quê? Porque as moléculas elas estão muito espalhadas umas das outras. Então não tem como nós fixarmos nem um volume definido, nem uma forma. Então essa é basicamente a diferença que a gente encontra. Eu coloquei como exemplo a água, que é o mais simples que nós notamos no dia a dia. Mas na realidade isso acontece com qualquer matéria que vai mudar o seu estado físico. Bom, como que eu vou mudar esse estado físico do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso? Alterando 2 fatores, temperatura e pressão, que é um exemplo que a gente coloca novamente da água no estado líquido, tem uma temperatura. Quando nós queremos fazer gelo, o que vai acontecer? Nós mudamos a temperatura, diminuímos essa temperatura e também há uma mudança de pressão. E da mesma forma, quando a água evapora, há uma mudança de temperatura e pressão constante, muda ali aquela agitação das moléculas, aquele agrupamento das moléculas, e ela vai alterando aí os seus estados físicos. Bom, nós temos aqui, a professora colocou as 5 principais transformações que a matéria pode sofrer. Aí vai a nossa primeira atividade da semana. O que nós temos aqui? Fusão, solidificação, vaporização, condensação e sublimação. Cada uma delas, se vocês forem perceber, o nome já está dizendo a transformação que ela está sofrendo. Mas o que nós vamos fazer aqui? Eu coloquei uma leitura da apostila, que é a leitura complementar da nossa aula, tudo isso que foi colocado hoje para vocês. E nessas leituras aqui, vocês vão achar exatamente o que? Cada transformação. Então, no caderno vocês vão colocar lá, fusão, qual estado para qual estado físico. Se vocês quiserem colocar exemplo, melhor ainda, que daí fica mais claro vocês sabendo o exemplo. E aí também no caderno, o que vocês vão fazer? Lá na página 248, nós temos um esquema mostrando todas as transformações possíveis. Então, se vocês fizerem esse desenho no caderno, já ajuda vocês a fazerem as transformações e não esqueçam de mandar para a professora, tá? Ainda na semana, a professora ainda vai colocar lá recadinhos, atividades no nosso mural, então fiquem atentos e a professora espera essas atividades de vocês. Falou, pessoal? Até mais!